tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, boas-vindas a mais um episódio do Tem Tempo para Pergunta, o nosso podcast gravado aqui no TDC para ampliar os assuntos com os palestrantes e personalidades que estão aqui desenvolvendo o evento, levando a tecnologia adiante para a gente falar de assuntos que impactam na sua carreira, no seu desenvolvimento, nos projetos que você faz e no futuro da tecnologia do Brasil e do mundo. E hoje eu estou aqui com o paulistano agilista Marcelo Leite. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Obrigado, prazer estar aqui. Valeu pelo convite. Esqueceu de falar que morou muito tempo na praia. Ah, é verdade. Ele fez questão. É o paulistano que morou muito tempo na praia. Qual praia? São Vicente. Em São Vicente. Então, é muito, muito importante. Porque morar na praia é um diferencial, né? Deve ter sido um grande momento na vida, né? Só era ruim quando eu tinha que acordar todo dia cedo para pegar fretado e vir trabalhar aqui em São Paulo. Aí era um pouco mais difícil. Mas, Marcelo, o nosso objetivo aqui no podcast Tem Tempo para Pergunta começa nessa ideia de que sempre que o palestrante termina uma palestra, principalmente ali na stage, ele pergunta, tem tempo para pergunta? E a gente diz, não tem, porque a agenda tá apertada. Mas aqui a ideia é a gente ter bastante tempo da pergunta, então eu quero fazer voltar um pouco no tempo, lá no início do Marcelo Leite jovem, daí já não sei quanto tempo jovem, e eu sei que você não era da área da tecnologia, você era da gestão formal, e como que foi esse processo de descoberta? Ele foi muito tarde, você ficou muito tempo na gestão para depois descobrir o mundo da tecnologia, da agilidade, como que foi esse processo? Legal. Na verdade, assim, nos meus 16 anos, eu comecei a ter aula de processamento de dados na escola. Uhum. Falei, quero ser programador. É isso aí que eu quero para mim. Quero só viver eu e o computador aqui. Não mexer com gente. Não mexer com gente, exatamente esse ponto. Não mexer com gente, não quero isso não. E aí eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, trabalhei com VB3, pessoal aí da antiga que lembra de VB3. Gosto muito, às vezes me dá saudade, eu vou lá no VBA do Excel e faço alguma coisinha. E aí aquela coisa, né? Um bom técnico sempre acaba sendo empurrado para a carreira de gestão. Uhum. E eu trabalhei numa empresa, eu tive a sorte de trabalhar numa empresa que eu digo que foi a empresa da minha vida. Eu entrei para um projeto de 3 meses e fiquei 10 anos. E eu fui analista de sistemas, eu fui líder de time de sustentação e eu fui gestor. Meu último cargo antes de ser Scrum Master era gerente de recursos e processos. Olha só. Pomposo, né? Super formal. Super formal, super formal. E aí um dia a empresa falou assim, queremos agilidade aqui na empresa. Uhum. E vi na revista aqui que agora o negócio é agilidade. Tava num voo, vi uma revistinha aqui no avião. A agilidade é um negócio. É um negócio, aí eu quero isso aí, quero isso aí. E eu costumo contar, eu sempre digo que é a última vez que eu vou contar isso, mas nunca é a última vez. Nunca é. Na época eu fazia terapia. Eu gastei 3 sessões falando com a minha terapeuta sobre isso. Me pediram para eu implantar agilidade agora. Eu falava assim, Márcia, mas não tem cronograma, Márcia, como é que eu controlo as pessoas, Márcia? Pelo amor de Deus, Márcia. E aí um dia ela me deu um estalo, assim, que foi ali o meu ponto de virada, que eu uso isso até hoje. Sim. Ela perguntou assim, você que contrata as pessoas que trabalham para você? Lógico, Márcia, você acha que eu vou trabalhar com alguém que eu não contrato, Márcia? Tá louca? Você não confia nessas pessoas? Bugou o Windows, travou o Windows. Tela azul. Tela azul. Fiquei olhando assim para a cara dela e ela falou assim, permita-se. E foi aí que, legal, acho que é bacana trabalhar com pessoas, acho que é interessante fazer esse tipo de provocação que você me fez. Legal, gostei. E foi aí que... E ela conectou os pontos ali naquele momento de que se você tinha o controle, digamos assim, dos insumos, por que o processo estaria fora do teu controle, né? Exato. Na verdade, controle
mito, né? A gente não tem controle de nada. Uhum. Uma vez eu vi um meme que diz que o seu cabelo está na sua cabeça para provar que você não tem controle de nada. E no meu caso também ele já foi embora, então é menos controle ainda, Você né? não tinha controle dele, né? Ele foi embora. Exatamente, ele foi embora. Mas bom, você começou pela tecnologia, né, como desenvolvedor, veio para uma gestão mais, hoje a gente chama de cascata, mas antigamente a gente chamava de gestão, né? Que nem Era só gestão. o pão francês na França se chama pão, né? Mas era só gestão. E as questões relacionadas à gestão ágil tem um certo conflito, eu vejo, né? Principalmente para quem é de fora da tecnologia e entra, que é o meu caso, que eu venho do design da comunicação, em dizer o seguinte, pô, esse pessoal aí é meio que reinventor da roda. Já ouvi isso várias vezes. Porque tudo que a gente fala de agilidade, focado em gestão de pessoas, já estava lá no livro do Chiavenato, sabe? Que estudava na TGA 1. Então, o que você acha que foi nesse processo, principalmente, e eu acho interessante a sua experiência, porque é uma experiência empurrada, né? Não é você que foi, nossa, agora eu vou virar agilista e vou implantar. Não, ó, tem que fazer. Qual que é a diferença do processo e como que foi esse processo para mudar esse parâmetro de gestão mais formal, cascata, para uma gestão ágil na tua experiência? Legal. Bom, no começo foi mesmo empurrado, eu tive que fazer o curso lá em 2 dias, aquele curso famoso que você termina 2 dias, esteja Scrum Master, vai lá e brilha, e o dia a dia não é nada daquilo que você viu no curso. E eu acho que ter feito gestão tradicional para mim foi muito bom, porque eu consigo enxergar coisas que eu consigo pegar do PMI, por exemplo. Uhum. Consigo pegar dali. E aí eu me tornei um agilista que não é o agilista do Scrum, ou o agilista do Scrum, do Kanban, ou do Safe. Uhum. Eu sou um agilista, ponto. Eu quero ajudar os times a entregar melhor e mais. Não importa o que eu vou usar. Lógico que eu não vou chegar para a pessoa e falar assim, se você não entregar, eu sequestro o seu cachorro. Talvez antes eu até falasse. Lá, quando era gestor, talvez eu até falasse. Uhum. Mas, não. Eu consigo pegar coisas, por exemplo, você falou que coisas já estavam escritas antes e tudo mais. Muito da agilidade vem do Lean. Sim. Então, não é novidade nenhuma. E eu acho que até hoje a gente está fazendo correções semânticas de coisas que já existiam e acrescentando uma pimentinha ou outra. Entendi. Para construir um arcabouço mais que se conecte um pouco melhor com a realidade, né? Porque a gente sabe que em muitas empresas existe talvez até muita gente me vai, né? Eu ser gongado porque eu vou falar, mas existe a agilidade que está na parede e a prática do dia a dia é até estourar o último dia de prazo, né? Ou o penúltimo dia de prazo, em que aí acabou a agilidade e volta para o sistema formal. Então, e até a gente vai evoluir depois para falar sobre agilidade de negócio, que eu sei que é a tua praia hoje, até por causa da trilha Business Agility que está rolando hoje aqui também. Mas no pré disso, como que as empresas hoje podem lidar com esse modelo que ainda é quase meio trôpego, né? Eu implementei, eu tenho 6 agilistas contratados. Só que aí, daqui a pouco, estourou o prazo e a agilidade, a galera joga para cima e abaixa a cabeça aqui, vamos virar a noite. Como que essas transições estão acontecendo hoje na tua visão? Questão cultural, né? Essa questão de processos também é uma coisa que estourou o prazo, vamos fazer um cronograma aqui, vamos fazer uma linha do tempo, vamos entregar e vamos fazer hora extra, etc. Cultura também acontece super isso. Você vê empresas aí que elas colocam frases super bonitas na parede. Mas no dia a dia a gente sabe que não é assim. Por muito tempo eu me incomodei muito com isso. Do tipo, não, essa empresa não quer agilidade, vou embora. As pessoas até brincavam que eu tinha rodinha no pé. Tinha, né? Não gostei do brinquedo, vou embora. Vai embora. Mas agora eu entendo que, e até o Business Agility trouxe muito disso, de visão sistêmica, que existem alguns porquês, existem alguns medos, existem pontos culturais que é muito difícil quebrar. Então, qual é o trabalho do agilista? É de ir lá, trabalho de formiguinha, falar, tá bom, você quer fazer assim, mas por quê?
qual que é o ganho disso aqui que você está me pedindo, por exemplo? Por que você quer uma linha do tempo? Por que isso daqui que eu te trago não te satisfaz? Por que esses gráficos de velocidade, não sei o quê, não te satisfazem? Você quer um PPT? Já tem na ferramenta, querido. Por que você quer um PPT? Então, é muito desse convencimento, desse trabalho de reforçar todo dia isso. Obviamente que sempre você passa por aquele momento de superoxigenação do cérebro, né? Que você faz... Mas depois você acalma, agarra na mão da Nossa Senhora da Opacidade e continua o trabalho. Mas precisa ter um pouco de suporte também, digamos assim, da direção organizacional, né? Porque às vezes existe um sistema de implementação, seja ele puxado ou empurrado, e na hora do vamos ver, o que conta é o seguinte: o ticket do cliente está atendido, a fatura que eu vou conseguir emitir meu boleto e o cara não vai reclamar que está acabando alguma coisa que eu não dei suporte. Isso impacta diretamente ou é possível construir apesar de não ter um suporte da direção maior em cima do processo, digamos assim? Essa pergunta é bastante interessante. Por quê? A agilidade, ela começou lá em tecnologia. Então eram aquelas pessoas que falavam, vamos abraçar árvores, porque agora nós temos squads, porque agora as pessoas são mais importantes do que os processos. Vamos queimar os gerentes. Vamos queimar os gerentes. Mas, então, não é bem assim, né, que a coisa funciona. Você não pode fazer essa disruptura. E você não pode falar só de agilidade dentro da tecnologia. Porque é a mesma coisa que se eu, tecnologia, falo a língua da agilidade e a minha área de negócios fala outra língua, é como se você estivesse colocando um brasileiro para falar com um japonês que só fala a língua japonesa. A língua dele. E para você se comunicar, é até uma regra básica da comunicação, não adianta você falar na sua língua, você tem que falar a língua de quem está recebendo a mensagem. Para o outro receber bem essa mensagem. Sim, o compromisso com o receptor, né? Compromisso com o receptor. É uma premissa da comunicação. E por isso que você tem que ampliar, se você quer realmente agilidade, se não é uma coisa que você viu na revistinha que é porque quer, você tem que falar em agilidade na tua empresa inteira. Saquei. E como que você acha, assim, indo já um pouco mais para o escopo de negócio, que você lida diariamente com isso, provavelmente em diferentes empresas também, o nível de maturidade médio das empresas de tecnologia hoje? E eu te pergunto isso porque é o seguinte, eu li o Manifesto Ágil, tem uma série de coisas lá interessantes, já vi várias aplicações, mas já vi no TDC gente chegar com cargo de gerente de agilidade. O que, para mim, não tem nexo, é contrassensual, digamos assim. Como que você enxerga o nível de maturidade das empresas como um todo hoje no Brasil? Para onde que elas estão se movimentando nessa história? Legal. Tem 2 pontos aí. O primeiro ponto, que é conveniente e é legal ser chamado de gerente, né? Porque eu tenho um crachá que é importante, me torna importante. Nada contra os gerentes de agilidade, nada contra os gerentes. Esse é um ponto. Outro ponto, maturidade de negócios para fazer essa transição. Depende muito da empresa. Um banco que tem muitos anos e já trabalhou muito da forma tradicional vai ter mais dificuldade de chegar nisso. Talvez ele nem queira e está tudo bem. Eu não é um diretor que chega lá e que fala, precisamos fazer agilidade, sim, porque eu quero, que vai fazer a coisa funcionar. Uma startup ela está muito mais aberta a isso, porque ela nasce com uma pegada muito mais colaborativa, mas também tem seus pontos ali de entrave. Por exemplo, se você quer consenso, que é uma coisa que a agilidade fala muito, consenso não existe. Eu já trabalhei numa empresa que era super aberta e tudo mais, e a gente demorou 2 meses para escolher a marca do café que a gente ia botar na máquina, porque a gente queria chegar no consenso. E não tem isso, né? Às vezes você precisa de alguém, talvez o gerente, que vai falar assim, não, a gente não está entrando num consenso, mas o melhor para a nossa direção, para a direção que a gente quer ir, é isso aqui. Vamos testar isso? Tudo bem se depois a gente quiser trocar a marca lá do café, mas agora a gente precisa tomar uma decisão. Porque o ponto de decisão também é importante, né? Se você demora muito para tomar uma decisão, e ainda mais nos dias de hoje, tua concorrência
passa por cima. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E tem, nesse ponto específico, né, que você falou do consenso, tem o famoso tempo das pessoas e o tempo do negócio, né? E o tempo do negócio, às vezes, e ele vai estar sempre pautado pela questão econômica, do capital, o que está em jogo ali, e o tempo das pessoas, às vezes, não é o mesmo, né, de implementação. E no final do dia, entregamos ou não entregamos? Ainda é isso, né? Ou não? Ainda é sobre isso, ainda é sobre isso. E interessante isso que você falou, porque a gente sim tem muita dificuldade em equilibrar esses dois tempos. Mas o que pode trazer mais equilíbrio para isso? A empresa falar para onde ela quer ir. Quais são os objetivos dela? Não é só eu ser uma empresa e falar, vocês têm autonomia. Mas autonomia vai para onde? Sim. Autonomia é um negócio muito legal, muito bacana, que você pode fazer qualquer coisa com ela, inclusive nada. Sim. Então, esse senso de urgência, quem tem que passar são as pessoas de gestão. Entendi. E no caso, então, entendendo um pouco o caminho que a gente está seguindo aqui, a tua visão é que, apesar de a gente ter tido um grande momento ali de quase euforia de que não precisa mais nada, não precisa gestão, não precisa negócio, todo mundo vai ser autogerido, a realidade prática e material do dia a dia prova que no final ainda preciso dessa pessoa que seja a decisora final, até para ter alguém para se responsabilizar. Sim. Você pode, em algumas empresas, usar o que a gente chama de liderança situacional. Esse tema aqui eu conheço mais, então eu vou ser a autoridade daquele negócio e eu posso tomar decisão nesse tema. Mas a maioria das empresas ela não está acostumada com isso. Por quê? Porque ela tem alguém que tem um crachá de gerente e ela coloca tudo na mão daquele cara. Sim. Para bem ou para mal. Para bem, quando as coisas funcionam. Os e resultados mal, são atingidos. E para mal, tá vendo? Eu falei que a gente tinha que ter mais autonomia. Sim, aí fica uma encruzilhada, né? Uhum. Você vai... eu até fiz uma analogia agora que a gente estava brincando ali fora sobre o colaborador, o gerente torresmo, que vai ser espremido, né? Não, mas aí se eu quiser, eu contrato um cara pronto para fazer isso. Ele já foi espremido, então você comprou um torresmo ensacado, mas ele continua sendo um torresmo, né? No final das contas, né? Mas uma coisa que eu acho interessante, a gente está falando bastante aqui de times, de gestão e tal, mas uma coisa incrível que você trouxe, né, foi uma das pessoas que trouxe para o TDC, é essa visão sistêmica do negócio, né, o Business Agility. E eu acho que, como tem muita gente que provavelmente está nos ouvindo aqui, que é desenvolvedor, que está trabalhando em empresa, que está quase que sofrendo uma implementação de squad, né? Não é nem, nós estamos participando, não, estou sofrendo um squad aqui. Ele falou, não, mas o que é business? Eu não consigo nem chegar nessa outra visão. Teria como ter um jeito prático da gente falar para o cara que ainda está aprendendo, entender em que ponto que entra a parte de business na agilidade? Legal. Excelente pergunta. E eu diria que a vida jogou isso na nossa cara, alguns anos atrás. Pandemia. Sim. Pandemia. O que aconteceu com a maioria dos negócios que estavam lá, a sua vendinha, o seu Zé da esquina da quitanda? O que aconteceu com essas pessoas? Muitas delas acabaram não conseguindo tocar seu negócio para frente. Por quê? Porque elas não conseguiam acessar mais os clientes delas, né? Elas não tinham como intermediar mais os serviços, os trabalhos que elas tinham, né? Mas algumas, o que elas fizeram? Se adaptaram. É isso que é Business Agility. É você olhar pro teu entorno, para o teu mercado, para os teus concorrentes e entender para onde eu preciso ir, quais são os meus riscos e o que eu preciso fazer para me manter relevante junto ao meu cliente. Independente de que área que eu esteja, qualquer segmento. Pode ser o seu Zé da quitanda. Se o seu Zé da quitanda chamou o cunhado dele porque ele tem uma moto e vai entregar a moto e eu vou atender pelo WhatsApp, esse cara está fazendo Business Agility. Sim, ele está se adaptando aos condicionantes que eles têm no mercado. E ele não tem nenhuma squad dentro da quitanda dele. Exatamente. E isso tira um pouco a agilidade de uma forma
quase que um proforma, né? Porque isso tem bastante no meio corporativo, principalmente em grandes empresas, da paixão pela forma e não pelo conteúdo, digamos assim, né? O que é a forma? Não, é que agora o Spotify implementou squads, eles tiveram resultado X, vai ser incrível para a nossa empresa. E eu não sei, aí talvez me falte repertório, de saber se isso é uma coisa brasileira, né? De passou um avião, eu vi a cor deles, eu quero um igual, né? Ou se é uma coisa comum no mercado, tipo assim, cada coisa nova que aparece, para tudo que eu estava fazendo antes, eu vou implementar isso. Como que tu enxerga isso na tua experiência? Legal. Eu postei hoje uma frase no meu LinkedIn e acho que conecta um pouco com isso que você está falando. Para mim, existem 2 tipos de empresa. As que criam tendência e as que seguem tendência. As que criam tendência, elas vão fazer o quê? Elas vão atrás do cliente, vão ouvir o cliente, vão querer inovar, vão querer criar coisas novas. As que seguem tendência vão fazer o quê? Passou um avião ali, está escrito Agile. Acho que isso é bacana. Vou querer botar aqui no meu minha sopa de letrinhas, né? Não sei para que é isso, mas eu quero. E a gente está passando, a agilidade, um tempo atrás, ela teve um boom. Toda empresa precisava ter agilidade nas suas squads, precisava ter um Scrum Master nas suas squads, e a gente teve aí as demissões em massa e tudo mais. A agilidade foi um dos grandes impactados, mas... na escala de corte acabou sendo grande percentual da parte de agilidade, né? Uhum, sim. Porque a gente ficou só nessa coisa de eu preciso colocar o Kanban, eu preciso colocar o Scrum, mas e vamos olhar, vamos dar um passinho atrás e vamos olhar como está a gente, empresa, no mercado. Por que a gente quer implementar a funcionalidade A antes da funcionalidade B? Que problemas a gente que vai resolver? A gente está criando tendência ou está seguindo tendência? Se a gente é uma empresa, e eu acho que vale muito... os acordos que a gente tem dentro da empresa, e ela tem que ter essa consciência. Se eu sou uma empresa que eu sigo tendência, legal, bacana, fala para todo mundo, combina com todo mundo, que é assim que a gente vai... né? Essa é a assim nossa estratégia. É isso aí, é a nossa estratégia. Legal, zero crise. Mas não disfarça disso. Somos uma empresa que usa Squad, que segue o Spotify. Você não está fazendo inovação. Isso. Até porque inovação, Marcelo, na minha visão, ela é muito difícil de você fazer, né? Não é uma coisa simples, eu sou uma empresa inovadora. Porque não adianta você criar um departamento de inovação, não adianta você comprar uma empresa de inovação ou contratar uma consultoria de inovação. Inovação, me parece, um processo muito mais cultural, basicamente, né? De que se a minha empresa tem uma cultura inovadora, a pessoa da ponta até o core do meu business, né, da ponta lá do cliente, da borda até o core, ela está pensando em como melhorar. Porque eu incentivei ela para isso, né? Como cultura. Incentivar no sentido de há uma recompensa, há um motivo. Não pode ser só, não, inove porque isso garante que a nossa empresa não vai quebrar. Tem um pouco de, sei lá, eu acho que é um gap cognitivo de gestão em olhar isso de uma forma mais pragmática, né? Sim, você tocou muito bem no ponto da cultura. Isso é muito da cultura da empresa. Se as pessoas elas são estimuladas a inovar, se a empresa ela tolera o erro, porque quando a gente inova, a gente corre o risco de errar. Sim. E está tudo bem. Perder dinheiro nesse processo, porque é isso, né? Você não vai perder dinheiro, né? Não, você vai estopar antes dele virar um risco, mas perder um investimento que vai dar em nada é parte do processo de inovação, né? Tem que ser um risco controlado, não um risco kamikaze, né? Sim. É diferente de você estar numa empresa um pouco mais tradicional e falar, vamos inovar. Aí você levanta a mão para dar uma sugestão e leva um tapa na mão. Não, né? Sim. Não, e acontece com muito mais frequência do que deveria, né? As pessoas, né? Tem o meme do cara que dá a ideia jogado pela janela. Exatamente. É um clássico, né? Isso faz parte da missão bonita escrito na parede. Sim, porque fica só no discurso, né? Não vai para a prática. E você acredita que hoje, dado esse contexto que a gente vem, essa capacidade de adaptabilidade que você citou, que o Business Agility é exatamente isso.
como transformar isso na prática da empresa para além da cabeça da gestão, porque pode gerar um outro gap também. Não, a minha empresa é muito adaptável, eu estou olhando tudo, só que tem uma parede instrumental, né? E é onde eu acho que a tecnologia cruza esse papo, e a gente vai chegar nas novas tecnologias, as tecnologias disruptivas, que é o seguinte: legal, eu sou extremamente adaptável, mas o que eu preciso para chegar me parece que é um gap muito grande, né? Eu estou aqui, eu tenho o meu negócio, só que agora ninguém mais quer me comprar, todo mundo quer comprar digitalmente. Por exemplo, eu vou ter que criar um setor de tecnologia, eu vou ter que comprar na tecnologia. Como que esse processo de adaptabilidade ele sai do campo teórico, né? Não digo nem teórico, mas do campo da ideia, da estratégia, e vai para o tático, para o operacional? Legal. Eu costumo dizer que as empresas, a maioria delas, elas têm uma preocupação muito grande de agradar todo mundo. Uhum. Atender todo mundo. Você não vai agradar todo mundo, você não vai atender todo mundo. Nem um pote de Nutella agrada todo mundo. Então, o que a empresa tem que fazer? O que eu quero? Que tipo de cliente que eu quero agradar? Que tipo de cliente eu quero atender? Esse cliente eu vou atender bem. Se eu não quiser usar, por exemplo, atendimento eletrônico, porque eu quero que eu tenha uma pessoa do outro lado que fale um bom dia para o outro, entenda, né? Tudo bem, ótimo. Eu não preciso fazer isso porque está na moda. Sim. Mas eu preciso ter esses acordos de para onde eu quero ir, ou melhor, que tipo de empresa eu quero ser e quem eu quero atender. Eu vou atender todo mundo? Não. Eu posso até tentar, mas eu vou atender mal todo mundo. Então é melhor que eu tenha um tipo de cliente bem atendido do que 100 tipos de clientes que colocam reclamação no LinkedIn, tiram foto e colocam no Instagram reclamando. Isso é muito ruim. E às vezes convertem a minha mídia numa expressão negativa, que muitas vezes a gente vê grandes empresas aí do ramo da tecnologia que elas vão fazer uma mídia e aí todos os comentários do post delas são reclamações. Eu não recebi meu ticket, eu não resolvi, talvez não conseguiu olhar aquele cliente. Se eu conseguir capturar o que você apontou, seria basicamente eu ter a capacidade de entender especificamente aquele que é o meu pão quente, a minha menina dos olhos, e fornecer o melhor produto / serviço para ele e usar todos os recursos que eu tenho nisso. Exato. Né? Você aposta todas as fichas naquele tipo de cliente. Vou te dar um exemplo. Ura. Uhum. Você liga lá no banco e fala com um atendente. É legal. É bacana, não é? Mas todo mundo tem influência tecnológica, tem influência para falar com essa pessoa? Esses dias eu estava ouvindo a minha mãe lá falando, ligando para o banco. Uhum. Oi, filha, tudo bom? É assim, eu falei para o seu José da portaria para ele me subir aqui quando o boleto chegasse do cartão, mas ele não chegou. E aí, eu ia hoje no banco para pagar, mas eu estou com dor nas costas, já tomei 2 comprimidos, não vou pagar hoje. Como que ela vai identificar Como que ela vai identificar? E aí não adianta, né? O algoritmo precisaria ser muito mais preciso para isso, né? Uhum. E falando em algoritmo, eu acho que a gente consegue trazer para a pauta a grande preocupação das empresas hoje, seja das empresas no ponto de vista de negócio, seja dos trabalhadores do ponto de vista de empregabilidade, carreira e tal, que é o impacto que a inteligência artificial ela já está impactando. E até uma coisa que a gente tem falado aqui bastante ao longo dos episódios é o impacto cognitivo, que talvez seja até maior do que o impacto prático, que é eu não consigo perceber, e acabou de sair inclusive uma pesquisa da Datafolha falando sobre a perspectiva do brasileiro sobre o futuro, e é interessante como ele reconhece que há uma perspectiva de melhoria econômica, mas ele não vê que ele vai participar disso, ele não consegue ver isso. O brasileiro, né, uma pesquisa bem ampla do Datafolha, mostrando que ele não vai participar dessa melhoria, ele não vai aproveitar esse avanço econômico porque ele não tem capacidade
capacidade de se apropriar disso. Como você acha que nos negócios como um todo, e também nessa casa da empregabilidade, porque essencialmente a gente está falando de pessoas, né? Essa realidade cognitiva nova da sombra da IA, um pesadelo, uma nuvem que está chegando ali para tumultuar a coisa, vai trabalhar nessas construções que você está precisando fazer e se adaptar. Legal. Primeiro, toda novidade, tudo que é novo, assusta, dá medo. Sim. Na era, um tempo atrás, era industrial e tudo mais, o que a gente fazia? A gente olhava para processos repetitivos e automatizava. Isso causou medo exponencial. A mesma coisa está acontecendo agora com a inteligência artificial. Primeiro ponto. Para que eu preciso de inteligência artificial? Eu quero mandar as pessoas embora e vou ter só robô. Não, né? Não é isso. Você leu o livro errado. Você leu a entrevista errada. Ou você não terminou de ler porque seu voo acabou e você teve que parar na matéria no meio. Você vai usar as pessoas para... E usar um termo ruim, né? Mas você vai utilizar a inteligência das pessoas para olhar para outra coisa. Você pode ter uma inteligência artificial que coleta dados e coloca essas pessoas que antes estavam ali na ponta para interpretar esses dados. Então você está trabalhando duas coisas. Você está capacitando essas pessoas e você está tendo um ganho ali para chegar mais perto do teu cliente, para ter uma análise melhor dos teus números, para você entender quem que é o teu cliente, quem que você tem que atender e tudo mais. Então eu acho que sim, o medo existe, mas a gente precisa olhar para isso como uma relação ganha-ganha. Até do ponto de vista estratégico, né? Porque em determinado nível, se você não tiver uma forma de lidar com isso, ela vai se lidar sozinha, né? Eu até vejo relatos de gente, não, na minha empresa os funcionários já estão utilizando, eu vejo eles mexendo lá no ChatGPT o tempo todo. Sim, e qual que é a tua estratégia? Não, eles estão fazendo. Eles estão mexendo e agora eu vi que os textos melhoraram, a galera está escrevendo melhor. Que agora o próprio ChatGPT está revisando e não tem uma estratégia para utilizar aquilo, para se aproveitar daquilo, né? O que você acredita é que eu tenho que partir para... Eu tenho que cair dentro, basicamente, desse negócio e não ficar apavorado com o que está chegando. Exato. Eu entendo que o novo assusta, mas adaptação. A gente tem que se adaptar. A gente tem que conhecer coisas novas. A gente não pode ser o mesmo profissional. Eu não sou o mesmo profissional de 20 anos atrás. Eu não queria trabalhar com pessoas. Há 20 anos atrás, eu nunca estaria aqui conversando com você. Porque não passar pela sua cabeça entrar nesse tipo de seara. Bacana. Marcelo, um dos nossos momentos aqui do podcast é a pergunta vermelha, que é quando a gente aborda um tema um pouco mais polêmico, e eu quero ir mais para o lado da pessoa agilista, porque a tua carreira, né, a tua vibe é isso, e a gente viu pipocar um pouco na internet, seja por influencers e tal, a galera vendendo a carreira de agilista como um negócio que, nossa, você vai ser agilista, você vai ganhar muito dinheiro, você vai explodir e você vai ser incrível e todas as empresas vão querer, e veio aquela situação que você falou do layoff. Então, como você acha que hoje, dentro das empresas, o perfil do agilista está sendo observado? Tipo assim, o que principalmente pensando em business, né? Essa adaptabilidade que está sendo cobrada e que é quase que, digamos assim, enabler do negócio. Se eu não for adaptável, eu não consigo seguir. Como que aquele perfil do agilista, que a gente até comentou falando, ele está sendo dado que na outra ponta está sendo vendido uma ideia de que não, você vai aqui, carreira, show, bababá, e você vai ser o bambambam agilista, vai ganhar não sei quantos dígitos. Tem gente que até usa esse tipo de discurso e argumento, né? Como que você está vendo essa postura até pós-pandemia e pós esses processos de layoff? Excelente pergunta. Por isso que ela é a pergunta vermelha, a gente guarda ela para esse momento. Sim, teve essas pessoas que venderam, elas quiseram se adaptar vendendo esse sonho
para outras pessoas que estavam sendo demitidas. Então você ainda vê pessoas sendo demitidas. O que elas fazem? Elas atualizam o LinkedIn? Sim, elas atualizam o LinkedIn com tirei certificação XYZ. Está gastando o dinheiro que deveria estar minimamente economizando ali para se manter por um tempo. Não digo que ela não tem que se reinventar e conhecer coisas novas, mas eu não posso viver só disso. Alguns anos atrás, eu disse para um sócio de uma empresa que eu trabalhava que o bom... Vou te fazer uma pergunta. Qual que é o bom e qual que é o ruim da agilidade? Olha, eu não sou um especialista para te saber assim especificamente te responder essa pergunta, mas eu acho que a ideia principal da agilidade era melhorar a entrega. Esse é o bom, né? E o ruim é você não perder a sensação, que é sempre é uma sensação, pode ser formal, pode ser ágil de controle. Eu não tenho mais controle porque as pessoas meio que não fazem o que quer, mas isso é uma percepção minha que estou aqui do lado de fora, não é minha área, né? Legal. Vou aproveitar a pergunta vermelha para botar um tempero aí. O bom e o ruim da agilidade é o agilista. O próprio agilista é o bom. Agilista. Por quê? Porque a gente tem pessoas muito interessadas em ter conhecimento e levar isso adiante e dar o próximo passo. A gente tem muitas pessoas que estão preocupadas só em formar essas pessoas. Então, o mercado viu um momento onde várias pessoas estavam com um conteúdo teórico muito grande e elas não tinham musculatura para aguentar o dia a dia. É um pouco do que eu falei lá atrás. Eu faço curso de 2 dias e estou, esteja agilista e vou para o mercado. Não é assim. É muito diferente do mundo do curso, do mundo do treinamento. Então, assim, as pessoas elas estavam preparadas teoricamente, mas com muito pouco embasamento de front mesmo, de guerrilha, tática de guerrilha. O que você faz quando teu executivo fala, não, eu quero que seja data aqui, o que você faz? Você pega os post-it, junta tudo e bota na tua caixinha de novo? Não, você tenta fazer algum jeito de convencê-lo, ou de fazer um meio termo, ou de pegar alguma coisa lá do PMI para trazer para a mesa, para trazer o quê? Relevância para o teu papel. Porque esse agilista teórico, o que ele se transformou? Só a pessoa que sabe fazer cerimônia, só a pessoa que sabe marcar reunião, só a pessoa que sabe, eventualmente, tirar ali os indicadores. E talvez não tenha a resiliência necessária, né, para fazer até enfrentamentos, né? Não sei se enfrentamento é uma palavra muito forte, mas eu acho que na estrutura organizacional, às vezes determinados pontos precisam ser enfrentados, né? Nem como você falou, se não existe consenso, às vezes as coisas precisam ser impostas, mas não é um enfrentamento, uma birra, né? É uma coisa que, olha, todo o arcabouço teórico no que isso está fundado diz que você está errado. E eu vou tentar te mostrar. Isso, na minha visão, é um tipo de enfrentamento, né, que você faz. Sim. Isso que você falou de birra era eu anos atrás. Esta empresa não é ágil, ela não quer fazer o negócio aqui, não quer fazer o Scrum. Vou embora. E daí você provavelmente foi mudando para esse outro tipo de enfrentamento, né? Não essa birra. Óbvio que só cabelo branco que traz isso, né? Não, sem dúvida. Experiência, né? A gente sabe que é uma coisa que não se compra no galão, né? A gente precisa todo dia tomar água, e aí esse diariamente beber água é que faz a experiência, né? E é interessante isso que você falou do arcabouço teórico, né? Da agilidade, a gente vê na realidade de negócio, e aí eu acredito que não seja nem uma questão de tamanho de empresa. Eu acho que isso deve acontecer de pequenas, médias, grandes, globais empresas, de que existe um estofo. Eu contratei profissionais extremamente qualificados. Eu contratei o Marcelo Leite, ele tem experiência, tem estofo, mas eu não consigo transformar isso em cultura, né? Eu não consigo extrair do Marcelo Leite aquilo que ele tem para transformar em cultura. Você acha que isso, pegando até o gancho de que você falou que o bom e o mal da agilidade é o agilista, isso é uma postura do agilista? Isso é um problema, né? Colocando
coelhinhos voadores, aspas, aqui do agilista, ou é um problema da alta direção da empresa, da direção do ponto de vista estratégico mesmo? Talvez um pouco de cada um. Talvez um pouco de cada um. A gente não pode nunca colocar a culpa num único pote. É uma coisa que você tem que dividir um pouco. Então tem um pouco de aspecto cultural, tem um pouco de do agilista bater o pé, do executivo bater o pé, e os dois batendo o pé né, em lados opostos, a gente não chega em lugar nenhum. Da mesma forma que a gente está vendendo muito a questão de adaptabilidade, o agilista também precisa se adaptar. Às vezes ele vai ter que engolir alguma coisa que ele não acha tão correto. Vai. Infelizmente vai. Isso é a vida. Né? A gente não vive só de momentos bons e holofotes e tudo mais. Às vezes você precisa, sim, fazer uma coisa que você não aprova tanto. Isso é questão de vida. Bacana. Para os dois lados, tanto para o agilista quanto para a gestão. E a ponta, né? Pensando assim, de repente a pessoa que está nos escutando aqui, sei lá, eu sou UX designer, eu sou só desenvolvedor, eu sou só front-end aqui. O que eu tenho a ver com esse negócio? Para mim é só uma incomodação. Como que você acha que pode ser a postura, até para lidar com esses processos, né? Porque seja um processo orgânico e bem feito, né? Se a pessoa tem infelizmente a gente fala que é sorte, né? A sorte de lidar com processos, pessoas bem feitas, ou ela vai ter que enfrentar, como que ela lidar no dia a dia, do ponto de vista de quem está na ponta, executando, com esses processos de agilidade que às vezes são traduzidos só em um monte de cerimônia, que você, nossa, mais uma, agora tem a reunião daquilo, agora tem a outra. Eu diria que jamais assim aceitar as coisas como elas são, as is. Se eu acho que alguma coisa pode melhorar, se aquele processo que o agilista trouxe tem alguma oportunidade de melhoria, chama essa pessoa para conversar. Se você não quer partir para o embate no meio de uma cerimônia, né, não quer expor a pessoa, chama para um café. Olha, isso daqui a gente podia fazer desse jeito e tal. O que você acha? E aí, se o agilista falar, não, isso está errado, aí esse agilista ele não leu muito bem o livro. Entendi. Tá faltando alguma coisa lá. Tá faltando adaptabilidade, tá fazendo teste. Bacana. Bom, Marcelo, a gente andou bastante, passeou por acho que deu para fazer um overview aqui, né, da agilidade até para deixar um pouco mais prático, né, para a galera. E antes da gente ir para o nosso encerramento, eu não queria deixar de te pedir uma coisa que a gente está construindo aqui, uma das tradições do podcast, de saber o que você carrega na mochila. Não sei se o agilista anda de mochila, mas desenvolvedor, designer, todo mundo anda de mochila para lá e para cá. E eu queria saber do que você carrega na sua mochila, seja um livro, um filme, um documentário, um podcast, que possa conectar com esse tema, que abra mais os horizontes, até para a gente tentar estruturar melhor isso que você falou sobre a visão de negócio, adaptabilidade, para o nosso ouvinte que está nos acompanhando. Boa. Eu carrego na minha mochila, e eu uso muito essa analogia da minha mochila, que eu vou colocando coisas na minha mochila. Eu digo que eu sou formado por todas as pessoas que passaram pela minha existência, pela minha carreira, pela minha vida pessoal. São essas pessoas que estão formando o Marcelo, estão construindo o Marcelo. E eu estou em construção. Até o último dia eu estarei em construção. Sim. Uma coisa que eu ouvi há uns 11 anos atrás, de uma pessoa que eu admiro muito, foi: o meu conhecimento é público e eu espero que as pessoas façam bom uso dele. Eu achei isso fantástico. Eu peguei isso para mim e sempre que eu posso, e por isso que eu gosto tanto do TDC, eu gosto de compartilhar conhecimento. Ah, Marcelo, você vai dar um curso? Eu já tentei, mas eu não consigo. Ah, mas eu tô com um problema aqui, você me ajuda? Eu te ajudo. Talvez por estar sendo construído por essas pessoas que me ajudaram, quando lá atrás eu era pessoa que não gostava de pessoas e veio alguém e começou a me provocar nesse sentido, eu acho que é o grande barato da vida, e quando você percebe isso e coloca isso dentro da tua mochila e leva para frente,
libertador, assim. Incrível. Bom, Marcelo, quero te agradecer demais pela presença, por ter topado. A gente está no começo de um processo aqui, né, de desenvolver um novo canal para o TDC, e a gente chamou muita gente de casa, né, para a gente ficar mais tranquilo, poder bater um papo. E então, para fechar, eu queria que você desse aí os canais que a galera pode te conhecer melhor, né, se conectar, porque você disse que quer ajudar pessoas, então você tem que dar um caminho para elas te alcançar, e as suas considerações finais aí para a gente fechar o podcast. Boa. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Parabéns para o TDC mais uma vez por essa iniciativa. Acho que é muito legal ter esse espaço para as pessoas falarem um pouco mais além da palestra, né? Porque a palestra ela deveria ser um convite para uma conversa. Sim. E isso aqui é a conversa. É a conversa. Então, muito legal isso. As pessoas podem me achar no LinkedIn, eu sou super ativo no LinkedIn. As pessoas pensam que eu fico o dia inteiro no LinkedIn, mas não, eu pego o final de semana e começo a agendar post. Eu já tive DR com alguns chefes, ex-chefes meus por causa disso. Você tem o dia inteiro no LinkedIn? Não, querido. Toda hora, não, eu tenho estratégia. Se eu morrer amanhã, você vai receber meus posts por mais duas semanas. Então, estou lá sempre, podem me chamar por lá. Marcelo Leite, por lá também? Marcelo L. Barros. L. Barros. Marcelo L. Barros. É que aqui no TDC o Marcelo é Marcelo Leite. Leite, todos os seus derivados, derivações. Legal. Então, sigam o Marcelo no LinkedIn, que é onde você está mais ativo, né? E responde a galera, né? E se você está nos acompanhando até aqui, eu quero dizer muito obrigado e convidar a conhecer os outros episódios do nosso podcast, assinar o feed, continuar aqui com a gente nessa jornada. O podcast Tem Tempo para Pergunta é uma iniciativa do TDC que está trazendo várias personalidades do nosso cotidiano para fazer essa conversa, e também temos os podcasts da comunidade do TDC que a gente também está soltando aqui no feed. Então, siga a gente. Aproveite a oportunidade e eu vejo vocês no próximo episódio. Até mais. Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.